OVNIs são um tópico frequente em nosso canal. Fizemos muitos episódios sobre OVNIs e alienígenas. Pode-se acreditar ou não, mas o fato é que muitos países estão confirmando visitas de extraterrestres ao nosso planeta. E não para por aí. O que está realmente acontecendo e com que frequência realmente entramos em contato com OVNIs? Você vai descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vamos nessa! O Pentágono. Para começar, o que é um OVNI? Não é necessariamente algum tipo de disco voador ou nave espacial, mas apenas um objeto voador ou um aparelho que não pôde ser identificado. Mas há uma alta probabilidade de que entre os OVNIs muitos sejam alienígenas. Informações sobre contatos com OVNIs foram mantidas em segredo ao redor do mundo por muito tempo, incluindo no Pentágono, mas recentemente o Pentágono rompeu o silêncio. Eles declararam que realmente tiveram contatos com OVNIs mais de 650 vezes ao todo, e de 2004 a 2021 foram registrados em vídeo 144 avistamentos de OVNIs. Você pode imaginar ao todo quantos contatos devem ter ocorrido em todo o mundo durante todo esse tempo. Mas na verdade isso não é tão interessante assim. Sim, ver algo estranho no céu é legal, mas é muito mais interessante descobrir o que exatamente é essa coisa. Por muito tempo se pensava que os OVNIs eram simplesmente registrados e nada mais. No entanto, recentemente o Pentágono revelou a terrível verdade. Sendo específico, a revelação foi feita pelo ex-oficial da inteligência David Grush. Alguns meses atrás ele afirmou que o governo americano não apenas registra os OVNIs, mas também tenta derrubá-los, o que é imediatamente classificado como confidencial. Se esse é o tipo de coisa que um ex-oficial da CIA está falando, vale a pena ouvi-lo. Segundo Grush, os Estados Unidos sabem da existência de atividade extraterrestre desde a década de 1930. Ou seja, eles sabiam sobre OVNIs e alienígenas mesmo antes do famoso incidente de Roswell. Ele também disse que as autoridades recolhem os OVNIs derrubados, e então os levam para armazenamento e estudo. As autoridades reconstroem e consertam as aeronaves danificadas ou removem componentes delas. O ex-oficial de inteligência disse que os Estados Unidos fazem isso para conseguir armas e um novo tipo de transporte, pois a tecnologia extraterrestre é muito mais poderosa, mais complexa e melhor que a nossa. Até o melhor equipamento militar americano é inferior a esses dispositivos em praticamente tudo. Mas não para por aí. O oficial da CIA admitiu que o Pentágono tem não apenas tecnologia alienígena, mas também restos dos próprios alienígenas, o que as autoridades, claro, nunca admitirão. Talvez cientistas que trabalham em laboratórios secretos também estejam investigando esses restos para diversos fins, como por exemplo para desenvolver medicamentos ou algum tipo de arma. Rush diz que todos esses programas são ultra secretos e que aqueles que descobrem a verdade, ou ao menos começam a investigar, serão imediatamente eliminados. O próprio oficial deliberadamente não entrou em detalhes para que ele não fosse eliminado. E agora, na minha opinião, existem duas possibilidades. Ou o oficial de inteligência estava mentindo, o que seria estranho, pois ele teria sido eliminado se suas declarações fossem verdadeiras. Ou ele estava falando a verdade e as autoridades permitiram que ele falasse, achando que as pessoas não acreditariam. Ou para desviar a atenção. Eu acho que a segunda opção é um pouco mais provável. Além disso, Rush não é o único que confirmou a existência de alienígenas e contatos com OVNIs. Washington Flap. Pode parecer que os OVNIs têm medo de pessoas. Eles voam em áreas remotas onde quase não há nada, realmente não querem se mostrar e assim por diante. Normalmente isso é verdade, mas nem sempre foi assim. A história registra um caso real em que OVNIs circularam bem sobre a capital americana, Washington, D.C. Além disso, os visitantes alienígenas estavam bem acima do Capitólio. E isso aconteceu em julho de 1952 e ficou conhecido como Washington Flap. Naquela época, por algumas semanas, os radares militares detectaram vários grupos de objetos voadores não identificados sobre a capital. Tudo isso poderia ser atribuído a aviões e caças a jato, mas em primeiro lugar não havia aviões naquela área naquele momento. Isso foi confirmado pelo exército e pelo governo. E em segundo lugar, os OVNIs moviam-se a uma velocidade incrível, mais de 2.000 km por hora, e às vezes alcançavam uma velocidade de 11.000 km por hora. Nenhum caça consegue se mover tão rápido. Lembre-se das palavras de Grush sobre tecnologias alienígenas avançadas e tire suas conclusões. Havia tantos OVNIs e eles brilhavam tanto que, claro, foram vistos não apenas pelo militar com radares. Centenas de milhares de americanos os viram. Alguns pensavam que era uma invasão alienígena, outros pensavam que não eram aliens, mas mísseis balísticos de países inimigos, mas de qualquer forma todos estavam assustados, incluindo pessoas na Casa Branca.
O então presidente Harry Truman convocou uma comissão especial para estudar o incidente. Os mais altos escalões da Força Aérea Americana, a CIA, os melhores astrofísicos e até mesmo Albert Einstein participaram da investigação e discussão do Washington Flap. E isso diz muito. No entanto, a comissão afirmou que eram apenas reflexos dos radares causados por inversões de temperatura. Não sei se é coincidência, mas logo após o incidente, todos esses casos se tornaram confidenciais. Isso significa que não eram reflexos. Tudo era real e o governo simplesmente não queria reconhecer a existência de criaturas extraterrestres e escalar a situação na sociedade? Você decide. Há alguns anos, o Pentágono postou vários vídeos curtos de OVNIs. No primeiro, vemos um objeto que parece um disco voador de cabeça para baixo. Ele está se movendo muito rápido, surpreendendo os militares que o rastreiam no radar. O Pentágono diz que nunca identificou o objeto. Talvez eles estejam apenas nos enganando. Talvez o vídeo tenha sido gravado apenas para o público, e após a gravação ser finalizada, o disco foi derrubado, e os destroços levados ao laboratório para pesquisa, como David Grush disse. Os próximos 2 vídeos mostraram algo totalmente irreconhecível. A forma dos objetos não é clara, são apenas pontos. Eles parecem se mover muito rápido. E se essa for a tecnologia sobre a qual Grush estava falando? Talvez essa supervelocidade aerodinâmica seja o que os cientistas do governo tentam alcançar, fuçando nos destroços dos OVNIs em seus laboratórios subterrâneos. Há outros objetos, esféricos, por exemplo. Um deles foi registrado em vídeo sobre algum deserto. O drone mal consegue acompanhar esse objeto. A bola de metal, sem quaisquer sinais de motores ou asas, voa a uma velocidade impressionante. Como isso é possível? Afinal, não há nada parecido na Terra. Nenhum dispositivo similar que tenha a mesma forma e voe tão rápido. Se houvesse, esse objeto teria sido reconhecido instantaneamente, mas isso não aconteceu. E aqui está o que eles registraram em vídeo em 2019. Um objeto em forma de triângulo ou pirâmide paira alto acima do porta-aviões. O Pentágono não conseguiu determinar o que era. Os militares apenas sugeriram que poderia ser algum tipo de drone de um país hostil usado para reconhecimento. Você e eu, claro, nem entendemos como os drones secretos são usados pelos países, mas seriam piramidais? Lembra demais outra obra de Aliens, porque muitos acreditam que eles construíram as pirâmides egípcias. Talvez tenha sido apenas mais uma visita alienígena e essa pirâmide voadora foi derrubada, e agora o Pentágono está trabalhando em seus fragmentos. De qualquer forma, o sigilo, pelo menos o sigilo completo, não durou muito. E você e eu já vimos isso no exemplo do Pentágono. Mas os Estados Unidos não são o único país que começou a quebrar o silêncio e a falar abertamente sobre OVNIs. Por exemplo, no ano passado, os japoneses fizeram o mesmo. No Japão, cientistas apresentaram evidências confirmando a existência dos OVNIs. Os cientistas coletaram 452 evidências da existência de alienígenas, quase tanto quanto nos Estados Unidos. Segundo os cientistas, eles tinham pelo menos 125 fotos e 24 vídeos registrando os OVNIs, e o governo disponibilizou alguns deles ao público. É possível ver que realmente existem aparelhos semelhantes a discos voadores sobrevoando o Japão. E o mais importante, realmente não é uma farsa. Todas as fotos foram verificadas quanto a possíveis falsificações com a ajuda de um programa de computador especial e se mostraram reais. Cerca de 15 anos antes, os franceses também liberaram informações. O governo informou sobre os arquivos que registram cerca de 1.600 avistamentos de OVNIs. Eles coletaram isso em apenas 30 anos. Alguns desses OVNIs mostraram-se fenômenos interpretados erroneamente, mas outros permaneceram sem explicação. Ou pelo menos decidiram não nos contar sobre eles. Muitos outros países também estão revelando esses segredos, e agora podemos ter certeza de que OVNIs e alienígenas são mais do que reais. Houve contatos mais diretos e próximos com OVNIs, não apenas observações da Terra ou por radar. Um dos casos mais famosos que confirma a existência de OVNIs e extraterrestres ocorreu em 1976. Esse é lembrado como o incidente OVNI de Teherã de 1976. Segundo os oficiais do Pentágono que estiveram envolvidos no caso, foi um caso notável. Uma clássica observação de OVNI que cumpriu todos os critérios para avistamento. Um objeto brilhante no céu foi visto de vários locais, e foi registrado em vídeo não por algum transeunte, mas por um general da Força Aérea, pilotos qualificados e operadores experientes, todos ao mesmo tempo. Efeitos fisiológicos associados à aparição de OVNIs foram observados, e o OVNI tinha alta manobrabilidade. Além disso, todos os pilotos que observaram o OVNI, estamos falando de 2 pilotos militares, assim como a tripulação de uma aeronave civil, disseram que mesmo a uma distância de 65 a 70 quilômetros do objeto muito brilhante, eles tiveram falhas nos equipamentos eletrônicos. O objeto não permitiu que ninguém se aproximasse dele, e um OVNI menor que se separou do objeto principal e até circulou a torre de controle do aeródromo militar desativou todos os equipamentos.
Não se sabe exatamente o que era, mas literalmente todos os envolvidos na investigação têm certeza. O objeto era de origem extraterrestre. Algo similar aconteceu nos Estados Unidos alguns anos antes. Em dezembro de 1965, eventos se desenrolaram nas proximidades da comunidade Kecksburg, Pensilvânia, adicionando combustível ao fogo das discussões sobre as pesquisas secretas do exército sobre OVNIs. Naquela época, uma bola de fogo luminosa passou pela costa leste da América do Norte. Foi observada por milhares de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá, de Ontário a Pensilvânia. No final, o OVNI desapareceu perto de Kecksburg e o local de sua suposta queda foi imediatamente isolado pelo exército. Mas não foi possível manter o sigilo total. Moradores de lá conseguiram ver como a estranha estrutura em forma de sino foi retirada da floresta, que foi carregada em um caminhão militar de grande porte e levada para uma direção desconhecida. Os céticos pensaram que era um satélite comum ou parte de um míssil que tinha sido abatido, mas testemunhas oculares afirmaram que o objeto estranho não parecia nenhum dos satélites conhecidos, muito menos uma parte de um míssil. Aparentemente, é assim que os OVNIs acabam em laboratórios governamentais. Está tudo bem quando os OVNIs voam baixo, assustam pessoas com sua aparência ou até mesmo interferem em sinais. Mas há pelo menos um caso na história em que um encontro com um OVNI foi fatal. E esse caso pode ser uma das principais evidências do perigo das forças extraterrestres. Em 7 de janeiro de 1948, 4 caças decolaram da base aérea do exército de Godman, nos Estados Unidos, com a missão de alcançar e investigar um objeto incompreensível que se aproximava da base. Todos os 4 pilotos viram claramente o objeto à frente deles, que foi descrito como metálico e de tamanho enorme, arredondado como uma lágrima e às vezes parecia líquido. O OVNI estava voando alto e se afastando rapidamente, então todos os pilotos voltaram para a base, todos exceto um. Nele estava o comandante do esquadrão, capitão Thomas Mantell. Ele decidiu continuar perseguindo o OVNI para chegar o mais perto possível. Ao se aproximar, ele relatou que viu um grande objeto metálico que se movia muito rápido e que perseguiria o objeto até alcançar uma altitude de 6 quilômetros. Logo depois, a comunicação com o piloto foi perdida, e mais tarde, o caça de Mantell foi encontrado destroçado. E aí começam as peculiaridades. Primeiro, de acordo com o relatório, o piloto morreu por asfixia antes de o avião atingir o solo. Segundo, o avião explodiu em pleno ar. Mas por que um jato de combate de alta potência explodiria? E deveria ter oxigênio suficiente, mas há outra peculiaridade. O relógio de pulso de Mantell parou às 15h10. A conexão com o avião foi perdida às 15h15. E o piloto só caiu 1h30 depois, às 16h45. A diferença de tempo entre a morte do piloto e o horário da queda do avião leva os ufólogos a acreditarem que Mantell foi abduzido e que fizeram experiências com ele. Esse caso se tornou famoso. Desde então, os OVNIs passaram a ser vistos não apenas como algo misterioso, mas também como algo potencialmente perigoso. Talvez não devêssemos perseguir os OVNIs. Talvez seja melhor deixá-los em paz. Mas isso não significa que, evitando OVNIs, podemos ficar tranquilos, sabendo que forças extraterrestres não farão nada conosco. Eles podem fazer contato conosco mais rápido do que percebemos. Foi exatamente isso que aconteceu em 1973, com 2 pescadores da cidade de Pascagoula, nos Estados Unidos. Charles Rickson e Calvin Parker estavam pescando em um pier quando ouviram um zumbido. Em seguida, viram luzes piscando e uma aeronave oval. Segundo eles, não apenas viram OVNIs, mas também fizeram contato com alienígenas. Os seres pareciam humanoides com pele áspera e cabeças em forma de ovo. Rickson foi levado para a nave alienígena e examinado como um instrumento que parecia um olho solto. Parker permaneceu no local, pois desmaiou. Após 20 minutos, Rickson foi devolvido à Terra e a nave alienígena partiu rapidamente. Somente horas depois, os pescadores conseguiram se recuperar e contaram ao xerife local sobre o evento. Tudo isso pode ser considerado ficção, mas ao menos o testemunho de Rickson é incontestável. Ele passou com sucesso por vários testes, incluindo um detector de mentiras. Na minha opinião, isso é mais uma prova de que OVNIs e alienígenas são reais. Bem, agora vamos dar uma olhada nas antigas mensagens alienígenas que os cientistas já conseguiram decifrar. Círculo de trigo misterioso. O círculo que você vê agora apareceu em 2002 em um campo perto de Crabwood, Inglaterra. Esse evento foi bem documentado, registrado e gravado em vários helicópteros. O que não foi documentado, no entanto, é o autor do desenho. Alguém fez isso em apenas uma noite, sem fazer barulho nem deixar rastros.
Será algo sobrenatural? O que é ainda mais curioso é que o desenho continha uma mensagem secreta criptografada usando um código binário. A tradução revelou o seguinte texto: cuidado com os portadores de presentes falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Ele ouve. Há um bem lá fora. Nós nos opomos ao engano. Canal fechando. Eles conseguiram decifrar toda a mensagem, exceto por essa parte. O que isso significa? Quem fez isso? O que eles querem? Nenhuma dessas perguntas foi respondida. A antiga mensagem na Grande Pirâmide de Gizé. Enquanto estudava imagens de satélite das pirâmides egípcias, um pesquisador encontrou grandes e estranhos escritos. A mesma pessoa afirma que foi capaz de decifrar os escritos e concluiu que eles foram deixados por aliens. Segundo o pesquisador, a mensagem foi deixada para nós em hebraico. Uma das inscrições que ele encontrou foi traduzida como "Eu sou quem eu sou, o Criador de todas as coisas", e o segundo lê "Eu sou o Deus e o Senhor das profundezas". Além disso, houve uma terceira inscrição. Ele afirmou que a próxima visita dos alienígenas à Terra ocorreria em 2022. A mensagem sobre a qual estou prestes a falar foi recebida em meados do século XX, mas ficou escondida do público por um longo tempo. Por que fizeram isso? Vamos tentar descobrir. A mensagem foi encontrada por moradores, que se depararam com um disco alienígena com um diâmetro de 43 centímetros e um peso de 14 quilos, aproximadamente. Primeiro, o objeto foi considerado um fragmento de satélite, mas essa versão foi desmentida em seguida. O estudo do disco revelou cada vez mais mistérios. Havia hieróglifos estranhos em sua superfície e um livro com páginas de cobre dentro dele. A mensagem consistia em 2.000 palavras, mas apenas a última frase poderia ser traduzida com precisão, que diz: "Você deve melhorar ou vai desaparecer". Assustador, não acha? A descoberta foi inicialmente recebida com ceticismo, e alguns até a encararam como uma farsa, mas alguns pesquisadores a levaram a sério e deram início a um grande esforço para traduzir o texto do livro. Um fato interessante é que o disco era uma estrutura altamente complexa. Tinha uma camada protetora contra a radiação e o cobre do qual as páginas do livro foram feitas era da mais alta qualidade. Estranho sinal. Em 1977, o Dr. Eman, usando o telescópio Big Ear, captou um sinal estranho que não parecia ser do nosso planeta. A duração da mensagem foi curta, pouco mais de 1 minuto, mas os cientistas de todo o mundo ainda não conseguem desvendar o mistério. A mensagem consistia em um estranho conjunto de números e letras e apresenta a seguinte imagem. A intensidade do sinal foi registrada no papel. Os números foram usados para isso. Quando os números acabaram, as letras de A a Z foram usadas. Os 1 e 2 que aparecem são apenas radiação do espaço. E esse sinal foi 30 vezes mais forte. Nunca antes o Big Ear havia captado algo assim. Além disso, a frequência em que o sinal foi enviado é proibida na Terra. Acredita-se que há bons motivos para considerar a origem alienígena. O Planalto de Nazca, no Peru, onde viveram os Incas, é famoso por seus desenhos. De acordo com vários pesquisadores, eles são sinais de navegação que ajudam os aliens a se orientarem na área. Curiosamente, esses desenhos só podem ser vistos de cima e nunca do chão. Mas o Planalto de Nazca não se limita apenas a esses desenhos. Além deles, existe um sistema muito complicado de imagens consistindo em 700 formas geométricas e 13.000 linhas, que são feitos segundo uma geometria muito complexa. É difícil fazer isso com tecnologia moderna, já que as linhas retas se estendem por muitos quilômetros em terrenos complexos, quase perfeitamente, ou seja, sem erros e desvios de uma direção dada. É claro que seria muito difícil para as civilizações antigas fazerem isso por falta da tecnologia adequada. E mesmo que pudessem ter feito, não há um único traço de trabalho humano em tudo isso. Não pode ser atribuído às pessoas modernas também, porque assim que um carro passa sobre esse terreno, haveria rastros dele. O mesmo não se aplica ao caminhar. Os cientistas começaram a investigar o local e perceberam que muitos dos desenhos apontam para estrelas e constelações, além de fixar diferentes fases da Lua, assim como pontos de nascer e pôr do sol. Além disso, alguns dos desenhos se sobrepõem, sugerindo que estamos diante de uma criação alienígena.
No entanto, ainda é impossível dizer com certeza o que exatamente é e quem é o seu criador. Os Sumérios são uma antiga população do sul da Mesopotâmia, tradicionalmente associada ao surgimento da civilização, do surgimento da escrita, das primeiras cidades e estados. Acredita-se que os sumérios possuíam um conhecimento astronômico muito extenso e podiam realizar cálculos com 15 dígitos, ou seja, com números acima de 100 trilhões. Até hoje permanece um mistério para os cientistas como exatamente eles conseguiram fazer isso. Mas juntamente com isso existem outras coisas curiosas sobre os sumérios. Por exemplo, a história nos diz que os primeiros 10 reis sumérios viveram um total de 456 mil anos, o que nos dá uma média de 45,6 mil anos de vida para cada um deles. Isso parece ficção, mas julgando pelas descobertas de pesquisadores, as cidades sumérias estavam sob alguma forma de proteção de seres superiores. Talvez tenha sido isso que prolongou a vida dos líderes. De acordo com os textos sumérios, seus reis eram apenas um terço humanos, mas na maior parte eram deuses. Durante as escavações, os cientistas encontraram tablets sumérios que mostravam foguetes espaciais em Minas. Assim, aliens poderiam ter aparecido em nosso planeta há centenas de milhares de anos. Ao chegar à Terra, os aliens começaram a realizar um experimento genético em humanos primitivos. Foi assim que uma nova espécie diferente, por sua capacidade de atividade inteligente, pode ter sido obtida, que posteriormente foi controlada e guiada no caminho do desenvolvimento evolutivo. Puma Punku. E aqui está algo que nos faz acreditar em aliens ou civilizações avançadas. Esse complexo de construções está no território da América do Sul há muitos séculos. Foi construído em 600 d.C. Os cientistas modernos ainda não conseguem entender como exatamente os antigos conseguiram erguer uma construção tão majestosa. O fato é que ele é composto por blocos, cada um dos quais pesa mais de 130 toneladas. Além disso, Puma Punku tem blocos de arenito vermelho, que pesam mais de 85 toneladas. Eles provavelmente foram levados para lá da pedreira mais próxima, localizada a 10 quilômetros de distância. Não está claro como conseguiram construir isso. O princípio de unir esses blocos gigantes adiciona combustível às discussões. Todas as pedras foram tratadas de uma maneira especial, para que pudessem ser unidas sem usar argamassa. Para construí-las era necessário ter um sério conhecimento de geometria descritiva e técnicas especiais de processamento de pedra. E dado o tempo em que o edifício foi erguido, apenas uma coisa não está clara. Ou havia uma civilização super avançada, ou foi feito por alienígenas. Qual teoria você acredita? Arte. É algo lindo que nos permite mergulhar nos pensamentos e aprender ou entender algo novo. Um dos artistas famosos é Domenico Ghirlandaio. Ele viveu na Itália do século XV e suas pinturas são ainda amplamente debatidas hoje. Para ser mais preciso, uma pintura em particular ainda é discutida apaixonadamente. A Madonna com San Giovannino. Qualquer um que olhe para ela pela primeira vez notará imediatamente a Madonna, o Pequeno Cristo e São Giovannino. No entanto, se você olhar de perto, também notará algo estranho, um objeto desconhecido voando no céu. Considerando que foi criado no século XV, é preciso se perguntar o que o artista quis nos dizer com essa mensagem. Talvez o artista quisesse insinuar que não estamos sozinhos no universo, ou ele pintou o sol de uma maneira tão diferente. Imagens de alienígenas na Índia. Essas imagens foram descobertas há cerca de 10 anos e ainda não podem ser explicadas pelos cientistas. Estão localizadas no estado indiano de Chhattisgarh, a 130 quilômetros da cidade de Raipur, e foram esculpidas nas paredes em uma caverna. As imagens mostram claramente algumas silhuetas que não se parecem com as de pessoas. Parece que essas criaturas estão vestindo trajes e segurando algo parecido com uma arma na frente delas. Além disso, na imagem há um objeto de 3 pernas que se parece com uma nave voadora. Essas imagens têm mais de 10 mil anos e ainda atraem turistas, pois uma lenda está associada a esse lugar. A lenda diz que uma vez, pessoas de pequena estatura desceram aqui e levaram 1 ou 2 aldeões com elas. Elas nunca voltaram. Em novembro de 2011, um rover foi enviado para o planeta vermelho. 3 anos depois, o robô finalmente chegou ao local que era tão importante para fotografar. Esse lugar era o Aeolis Mons. O rover fotografou todo o ambiente, concluiu a missão e enviou com sucesso os dados de volta para a Terra.
Algumas delas foram publicadas pela NASA, e internautas atentos imediatamente discerniram algo estranho em uma das imagens. Em algum lugar na superfície, havia algo semelhante a um crânio. A julgar pela sua estrutura, não parecia ser de um ser humano. Talvez fosse o crânio de um alienígena. No entanto, alguns ainda acham que é apenas outro fóssil tirado de um ângulo incomum. O que você acha? Não seria legal não ter que tentar decifrar mensagens, sinais ou códigos, mas apenas estar com alienígenas em uma nave espacial, discutir algo e obter novos conhecimentos? Na verdade, de acordo com muitas pessoas, algo semelhante já aconteceu com elas. Fique ligado para ouvir uma das histórias mais incomuns envolvendo abdução alienígena. A história é sobre uma mulher americana, Betty Hill, e seu marido, Barney. Os eventos ocorreram em 19 de setembro de 61. O casal estava dirigindo para casa depois de um fim de semana no Canadá, quando de repente viram um objeto muito brilhante e estranho no céu na frente deles. Era algo como uma estrela, que gradualmente se aproximava deles. Em seguida, quando a imagem se tornou um pouco mais clara, o casal viu uma nave em forma de disco voador, na janela da qual criaturas alienígenas eram visíveis. Nesse ponto, ambos tiveram uma perda de memória e não se lembram do que aconteceu em seguida. Só sabemos que Betty e Barney acordaram várias horas depois em seu próprio carro, a 100 quilômetros de distância do local do encontro com o OVNI. Os detalhes desse encontro misterioso foram apresentados por psiquiatras, que estavam entre os mais bem pagos e mais respeitados nos Estados Unidos. Ao trazer Betty de volta para aqueles eventos, eles aprenderam os detalhes daquela noite. Aconteceu, de acordo com a mulher, que ela e seu marido tinham sido levados para uma nave. Foram acompanhados por 5 pequenas criaturas, diferentes dos humanos. Eles tinham peitos largos e rostos azul cinza. As criaturas fizeram todo tipo de teste nos humanos e conversaram com eles. Os aliens falavam com os abduzidos em inglês e entre si comunicavam-se com alguns sons misteriosos. De acordo com os resultados da hipnose, os psiquiatras chegaram à conclusão de que provavelmente havia algum objeto brilhante e que seria difícil dizer com certeza sobre o resto. Parecia que não havia mais nada, mas a história teve uma continuação inesperada. Durante as sessões hipnóticas, Betty desenhou um fragmento de um mapa estelar que as criaturas mostraram a ela. A astrônoma amadora Marjorie Fish viu o desenho e decidiu ver se alguma estrela poderia ser localizada como a abduzida as tinha representado. Pesquisas longas deram frutos. Fish encontrou um lugar onde o céu estrelado tinha uma visão como a do mapa de Hill. O lar presumido dos alienígenas eram as estrelas do sistema binário Zera Reticuli, localizado a 39 anos-luz da Terra. Em seguida, o trabalho de Fish foi verificado por astrônomos profissionais, usando simulações de computador. Seus resultados foram confirmados. Isso é tudo, pessoal. Diz pra mim o que você acha sobre os OVNIs nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.